Olá, pessoal do área. Hoje, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde. E essa conversa aqui, que hoje vai ser extremamente importante, um pouco tensa até, mas definitivamente importante, porque ao contrário de alguns aí, a gente aqui tem um compromisso com posicionamentos, certo? Estou aqui com o Marcílio, da ESPN, com o Diego Silver aqui do Área Restritiva, e eu sou a Jéssica, jornalista e redatora aqui do Área também. Fala aí, garotos. Tudo certo? Tudo certo. Vai lá, Diego. Você é da casa. Não, tudo tranquilíssimo. Então, essa talvez seja aqui o nosso casting desse vídeo mais da casa de todos, porque é a segunda vez que o Marcílio vem, a gente já tem um convite aberto para ele escrever no site e para o podcast. Essa daqui é a mesa mais da casa de todas. Sim, todo mundo aqui tem muita propriedade para falar sobre isso, né, Marcílio? Sim, com certeza. Eu queria agradecer novamente aí pelo convite para trocar essa ideia com vocês. É super importante mesmo o assunto que a gente vai tratar aqui, né? Até justamente por conta do que vem acontecendo. E é muito louco, né? Porque a gente vai falar do basquete, a gente vai falar de posicionamento, teve a questão do Last Dance, daquele foco que deram da questão da omissão do Michael em diversos momentos ali, e o que veio acontecendo agora, de vários jogadores se posicionarem. Então, é um assunto importante, tá tudo conectado e vai ser bacana trocar essa ideia com vocês aqui. Vai ser super interessante e importante também. Então, vamos lá, vamos começar a discorrer aqui sobre essa pauta. Que a pauta principal dessa conversa é o compromisso com o posicionamento, seja ele político, seja ele racial, o compromisso dos jogadores em relação às pautas da sociedade, às pautas importantes. Por que é tão importante eles se posicionarem, certo? Aí, voltando um pouco no tempo, a gente vai discorrer sobre... A gente acabou de acabar o The Last Dance, ainda está super fresco nas nossas cabeças, e um dos pontos ali que mais... que acendeu assim, uma certa repercussão, que foi muito discutido, foi a omissão do Michael Jordan em relação às eleições que tiveram para senador em 1990. E ele decidiu ali não se comprometer, soltou uma frase super polêmica, que naquele contexto era o Harvey Gantt contra o Jesse Helms. Era o Marvin, ele seria o primeiro homem negro a disputar ali o Senado, né, da Carolina do Norte, contra um cara extremamente conservador do Partido Republicano, que inclusive era favorável à segregação nas escolas. E o Michael decidiu ali não falar sobre isso, e ainda, inclusive, né, soltou aquela frase lá super polêmica. E aí, Marcílio, o que você achou daquela frase dele de que republicanos também compram tênis, mesmo o Michael com certeza sabendo de todas as informações, o quão importante seria, né, o posicionamento dele, já que ele estava super em ascensão, em todos os lugares, o posicionamento dele seria muito importante naquela época. Assim, é importante começar a falar da questão da influência, né? Até mesmo antes do posicionamento, porque durante esses últimos dias aí que foi muito questionado a questão do Jordan ser um cara que não se posicionou naquela época, e até porque ele se posicionou no domingo, né? Depois de tantos anos, sempre teve essa cobrança em cima dele. E também sempre eu vi ultimamente um questionamento de algumas pessoas falando: por que vocês estão cobrando isso do Jordan? Por que ficar cobrando do Jordan? Isso acontece também não só com basquete, mas com outros esportes. A gente teve recentemente comentarista esportivo de futebol falando que dirigente ou jogador não podia se posicionar. Enfim. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Esse tipo de pensamento são para pessoas que são limitadas nessa questão ou porque não sofrem, de repente, já que o assunto aqui é diretamente com racismo, são pessoas que não sofrem racismo, não têm a mínima noção do que o racismo, do quão maléfico o racismo é e do quão ele pode matar as pessoas. Entendeu? O racismo também é uma arma tão violenta ao ponto de matar as pessoas. A gente teve os exemplos recentes aí. Então, assim, por que as pessoas cobravam do Jordan? Primeiro porque lá em 1990, década de 90,
Ele já era o Michael Jordan e era o principal atleta do mundo, atleta esportivo do mundo, assim, né? E o principal argumento disso, assim, para você poder cobrar do Jordan, porque ele era negro, o principal atleta do mundo e negro. Então, é importante. A voz do Jordan ecoava ao mundo. Tudo que ele fazia, as pessoas queriam fazer também, né? Todo mundo queria ter uma regata do Jordan, todo mundo queria jogar basquete por conta do Jordan. Enfim, já teve também já era um momento ali que ele a NBA já estava sendo apresentada ao mundo, transmitida em outros países, enfim, tinha uma comoção mundial em torno do Jordan. Então, se as pessoas queriam ser o Michael Jordan, seria importante as pessoas ouvirem o Michael Jordan, principalmente do que ele tinha para falar. E na década de 90, nos Estados Unidos, a questão da violência racial, ela estava muito forte. Não que em outras épocas foi menos violento, que agora está menos violento. Não, o racismo sempre existiu, mas naquela época era a questão da evidência, como os fatos eram expostos na mídia. A gente teve essa questão das eleições com o senador negro, né, o Harvey Gantt, e teve também um lance que aconteceu ali no começo da década de 90, que foi de um cara que foi agredido pela polícia em Los Angeles, enfim, também teve uma onda de protesto como essa que está rolando agora. Se o nome vier aqui, eu falo, eu não vou deixar fugir assim à toa. Então, tipo, tinha uma comoção muito grande da população preta com a questão da violência racial, né? E os Estados Unidos já carrega isso há muito tempo. A comunidade preta já carrega essa coisa da luta pelos direitos civis dos negros. Então, se você tem um cara no nível do Michael Jordan, como atleta, personalidade e influência, né, ele não poderia ficar calado num momento como aquele, porque a voz dele seria muito importante, né? Principalmente para fazer justiça mesmo, sabe? As pessoas ouviam o Michael Jordan naquela época, como ouvem até hoje. O Michael Jordan ainda é esse ícone, né? Então, assim, disso da violência policial, porque se a gente pega todo um retrospecto da criação da polícia, ela surgiu num período de escravidão. A função da polícia era justamente a captura de negros, essa ideia era a captura de negros e controle da população. Essa ideia de uma polícia moderna, que é uma polícia para todo mundo, né, uma polícia pública, ela é muito recente, assim. Então, e ainda percorre até hoje, né? Você vê que a perseguição policial para com a comunidade negra, assim, não vou falar principalmente nos Estados Unidos, porque a gente tem dois cenários assim muito distintos, certo? Falar de racismo no Brasil é muito diferente de falar de racismo nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a maioria da população negra e nos Estados Unidos são 12% e elas são divididas em bairros. Tem bairros que são chamados de guetos e ali a violência policial é extremamente pesada. Só que lá onde ele cresceu era um lugar assim que era 70% da população era branca, assim. Então, por isso que já que o assunto é um compromisso, a importância, a relevância dele como um atleta extremamente, sabe, visto, extremamente em ascensão, principalmente nos anos 90, é justamente sobre isso, sabe? O quão importante, justamente com todo esse retrospecto de violência, uma pessoa negra, com um histórico de vida, assim, completamente difícil, não ter se posicionado perante essas eleições. Inclusive, antes do Diego falar, você tocou num ponto muito importante, que é dessa questão assim, da forma como a polícia age até hoje, né? Não existe uma polícia moderna quando o assunto é essa perseguição com o povo preto. Assim. Sem dúvida. A polícia, vou pegar um contexto histórico, se você pegar o regime escravocrata, a gente tinha ali os capitães do mato, né, que eram aqueles servidores do senhor da fazenda que ficavam ali em cima dos escravos e qualquer atitude por eles julgada como desrespeitosa ou fora de qualquer ordem ali, era motivo para caçá-los e matá-los e torturá-los, enfim. Então, se você pegar e fazer um paralelo com a forma com que a polícia age hoje, vamos falar, a gente viu nos Estados Unidos, vamos falar de Brasil, é a mesma, entendeu? Não muda nada, assim. É o mesmo formato, é o mesmo sistema, assim, de perseguição, sabe? E isso é só com a população preta. Então, remete muito ao regime escravocrata. Não, falando da polícia, é só pegar o exemplo que aconteceu aqui em Alphaville,
que era tipo o cara branco xingando a polícia, falando que o cara era um bosta, porque ele ganha R$1.000, ele ganha 300 mil. Se fosse a mesma situação numa favela, nossa, a polícia inteira tinha invadido a casa do cara, tinha batido na família inteira do cara, por mais que, pelo que eu entendi no contexto, era alguma coisa de briga domiciliar ali e tal, até a mulher do cara se bobear. Violência doméstica. Era violência doméstica e tal. E a mulher ficou quieta do lado. Se fosse no gueto, tinha sido. Se fosse aqui na favela, em qualquer favela em São Paulo, da que tem o menor índice de violência para que tem mais, nossa, a polícia tinha entrado sentando a porrada em todo mundo e era isso que ia acontecer. E aí ia ter uma manchete, tipo, polícia, embatida policial, não sei o quê, violência doméstica. Não ia ser, tipo, homem branco em Alphaville. Não ia ser isso. Então, a polícia aqui no Brasil, eu acredito que seja até tão cruel quanto a dos Estados Unidos. Eu lembrei do nome do cidadão preto que foi torturado pela polícia ali no começo da década de 90, que é o Rodney King. É o famoso caso do Rodney King. Agora que eu falei que não ia deixar passar batida essa informação. Uma coisa que eu queria falar do Jordan da época, assim, que a gente estava falando do Last Dance, e foi algo que me veio agora nas falas de vocês, assim. Que é algo que eu estava lendo esses dias, falando de atletas que se posicionam, a relação de marcas e tudo mais. Uma coisa bem legal assim, era que o Jordan ele queria a Adidas, ele não queria a Nike. E a Adidas, culturalmente, se a gente pegar a história da Adidas, a Adidas sempre foi uma marca que se colocou do lado das minorias. Então, tanto que os primeiros atletas patrocinados pela Adidas eram atletas negros, atletas olímpicos negros. Então, sempre tinha isso. A Adidas, inclusive, foi fechada durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães por conta do posicionamento da Adidas. Então, o Jordan, que é um cara que foi criado num bairro de brancos, ele queria uma marca que tinha um posicionamento que provavelmente seria completamente contrário ao que ele teve em relação à disputa de senador ali da Carolina do Norte. Eu acho também que esse lance até mesmo do fato do Jordan ter crescido num bairro que majoritariamente não atingia tanto, vamos colocar assim, acho que às vezes ele nem serve como uma forma de dizer o Jordan, ele não falava porque ele não convivia com isso. Porque foi uma postura que a própria mãe dele cobrou dele. A mãe dele foi muito incisiva, assim, então não dá para você dizer que isso é da criação. Não tem como. Por outro lado, assim, das falas do Jordan, né, Jéssica, que você colocou, principalmente a frase sobre os republicanos que também compram tênis, de toda a postura do Jordan, claro que ele foi omisso e não é nenhuma atitude aprovável, mas eu vi uma certa sinceridade, vou explicar bem isso, eu vi uma sinceridade no discurso dele, né, de tipo, ele falou assim, eu preciso me informar mais para falar sobre isso, os republicanos também compram tênis, porque parecia que ele realmente era um cara que estava meio sem noção dessa realidade que estava acontecendo. Essa impressão foi passada. Não é nem eu querendo passar pano pro Jordan, a camisa do cara tá aqui, ó, é meu ídolo realmente no basquete. Mas ele me pareceu ser um pouco sincero dele ser esse cara totalmente desligado dessas coisas, o que é muito ruim também, né? Sim. Às vezes também faltou... Essa frase que ele falou aí, que os republicanos também compram tênis, ele falou também que foi uma brincadeira ali, uma piada interna entre até o Pippen estava no meio dessa conversa, né? Então, realmente, faz muito sentido, assim, ele ter sido um pouco inocente nessa frase, mas enfim, né? Eu não digo inocente, acho que ele estava desligado e, tipo, esse tipo de atitude dele, ele estava tão, sei lá, desconectado com isso, a impressão que deu, que foi muito ruim isso. Depois que ele se ligou, que ele falou, eu tô fazendo, sei lá, depois de quantos anos. Sei lá, não foi legal. O exemplo é para agora, né, dessa nota que ele deu, inclusive vou aproveitar aqui para já puxar o gancho para o próximo tópico da nossa pauta, que é justamente sobre o posicionamento dos atletas aqui em relação ao assassinato do George Floyd, um norte-americano de 45, 46 anos, não lembro agora a idade correta dele, e ele foi assassinado, assim, cruelmente pelo Derek Chauvin. É muito bom a gente saber exatamente o nome
desse cidadão americano aí que se diz policial, lá em Minneapolis. E repercutiu muito, e é um caso muito parecido com o que aconteceu com Eric Garner, que foi em 2014, e foi ali que surgiu o movimento I Can Breathe, né? Black Lives Matter. Que tem muita gente se posicionando mesmo a favor, tanto na NFL, na NFL tem acompanhado, tem bastante atleta, assim, tipo, indo mesmo para as ruas, colocando a cara a tapa, gritando. Inclusive, hoje eu também vi até um ator que ele até falou assim, muito provavelmente eu não vou ter mais contrato daqui para frente, mas não me interessa, porque o que eu estou fazendo aqui agora é extremamente importante. E aí, o que vocês têm a me dizer em relação a isso? Quem que vocês estão vendo se posicionar? E quem você sente falta também de se posicionar? Aí, Diego, vamos começar por você. Só puxando para essa nota do Jordan, eu acho que foi tipo uma evolução, assim, mas eu ainda vejo que ele não se sente confortável, porque para mim ficou faltando a cara dele. Poderia ser um texto de assessoria, mas que fosse o Jordan, tipo, ele leu, entendeu o texto, interpreta do jeito dele e ele fala. Para mim ficou faltando isso, acho que ele ainda não se sente confortável. Eu também senti essa coisa que o Marcílio falou, dessa sinceridade dele ali. Eu senti isso no documentário, mas eu acho que ele ainda não se sente confortável em se posicionar publicamente. Mas essa carta já é um começo. É muito isso que é o que eu vou falar agora. Assim, as pessoas, os atletas, né, essas personalidades, elas têm um peso gigante e elas precisam se posicionar, sejam a favor ou contra. Não dá para você ficar mais no meio do caminho e o seu fã ficar falando, olha, será que ele é isso? E ficar interpretando nas entrelinhas pelas falas da pessoa e tudo mais. Não, é tipo, ou você é a favor ou você é contra e ponto. E aí o Jordan, nesse momento, ele se mostrou que ele é a favor das manifestações e tudo mais, o que é muito bacana. Quanto às manifestações, as pessoas que estão indo realmente para a rua, eu estou achando isso... Eu não consigo medir a minha satisfação, assim, porque é algo sem precedentes. Eu vi de jogadores da NBA que já são Hall da Fama, que são ex-jogadores e tudo mais, de atuais jogadores. Eu até cheguei a mandar para você, né, Jéssica, falando do Malcolm Brogdon, que o avô dele marchou com o Dr. King, e ele falou, não, eu preciso ir para as ruas e o meu avô se sentiria orgulhoso de mim nesse momento, porque eu entendo que as pessoas precisam me ouvir e ver que eu também apoio isso. Aí teve o Karl Anthony Towns, que fez a primeira aparição depois que a mãe dele morreu, que foi numa missa pro George Floyd. Tiveram outros jogadores, tanto do Minnesota Timberwolves como de outras equipes. O Enes Kanter, que é considerado terrorista no país dele, estava nas manifestações de Boston. Cara, olha, eu tô falando do Enes Kanter, eu fiquei arrepiado aqui, porque é algo surreal. E aí, trazendo para nossa realidade, é algo que eu sinto muita falta. Muita falta. Assim, é absurdo ver, sei lá, perfis de fãs de jogadores da NBA se posicionando aqui, jornalistas se posicionando aqui, e a gente não vê um jogador se posicionando aqui, e aí a gente pode falar tanto sendo a favor do que acontece ou sendo contra o que acontece. A gente não vê o posicionamento. A gente tem alguns casos que a gente pode contar nos dedos, e infelizmente esses casos aí não são tão favoráveis não à causa, né, ao movimento. Se você pegar... Isso é muito interessante, esse paralelo, porque se você pegar os perfis, antes mesmo dessas manifestações acontecerem com mais veemência, você pegar os perfis dos jogadores da NBA, mais até do que da NFL, a NFL também tem um histórico aí de negacionismo da questão da causa, muito grande, mas se você pegar os perfis dos jogadores da NBA, dá uma rolada ali no feed, você vai ver muitas fotos, né, do Malcolm X, do Martin Luther King, entendeu? Dos Panteras Pretas. Então, assim, é uma coisa que está enraizada culturalmente, né, e socialmente para eles, né? Então, se a gente tem acontecimentos como esse que mobilizaram o país inteiro, porque não foi só em Minneapolis, não foi só em Minnesota, foi no país inteiro,
os caras já têm isso na veia, então eles vão sim. Então não é surpresa esses caras estarem à frente. Você falou do Enes Kanter, né? O Jalen Rose também, e ele foi um cara que liderou, ele estava com o megafone liderando assim o bloco de manifestação ali, né? Então é uma coisa que os caras já têm com eles, assim. Então esse tipo de manifestação vai acontecer sempre, assim. Então não tem por que ficar surpreso, é uma coisa que você pode esperar sempre dos caras, do posicionamento. Eu não sei, Jéssica, se você vai chegar no assunto LeBron James, mas o LeBron James é o exemplo, e ele é o cara que até incentiva esses outros jogadores a fazer isso. Como eu falei na nossa conversa, ele teve até, inclusive, várias tretas aí com o Trump. Ele nunca se escondeu, assim, do posicionamento dele, inclusive até o posicionamento político, né? O Trump, ele também sempre se mostrou uma pessoa muito conservadora. Ele tem declarações, assim, absurdas, sabe? Inclusive, eu estava vendo uns tweets dele esses dias, que ele fala que essa gangue, falando dessas manifestações que está acontecendo agora, essas gangues, só detonando a galera do movimento negro. Aí teve outras manifestações agora eu não vou conseguir lembrar sobre o que era, mas era majoritariamente assim, uma manifestação de pessoas brancas, e ele chama de cidadão, sabe? É um tratamento completamente diferente, assim. E o LeBron, ele é um dos exemplos, assim, ele é um cara que tá super em ascensão também, ele é um dos melhores, se não o melhor da NBA agora, e não se esconde, sabe? Isso daí é um comprometimento, é um posicionamento, assim mesmo, extremamente importante para a causa, justamente por causa da visibilidade e influência que ele tem. Agora, você imagina o Michael Jordan tomando esse mesmo posicionamento que o LeBron James naquela época. Imagina, eu não consegue. Você entende o porquê da cobrança em cima do Jordan? Assim, por que ficou marcado isso nele, dele ser um cara omisso, um cara que não se posiciona? Porque ia ser muito impactante o Jordan liderando ia ser demais. Uma frente como essa, sabe? Ia ser demais. Ia ser aquilo, assim, se o Jordan lidera uma frente como essa, aquele racha lá da Warner, que também mostra no documentário, todo mundo daquele racha ia se posicionar também, porque ia ser meio que uma bola de neve, assim. O maior jogador da nossa era está se posicionando publicamente por uma causa. Todo mundo vai se posicionar, ia ser demais, assim. Falando só do LeBron, hoje teve um tweet que eu achei demais, assim. Eu não sei quem era a pessoa que comentou isso, mas devia ser algum empresário, algum GM de algum time entre NBA e NFL, que aí o cara comentou, tipo, olha, eu quero ver o que a NCAA e a NFL vão fazer quando começarem as temporadas e os jogadores começarem a se ajoelhar. E aí o LeBron James ele falou que isso está manchando a nossa pátria, era alguma coisa assim. E aí o LeBron James colocou, tipo, como assim isso está manchando a nossa pátria? O meu padrasto lutou na guerra, eu tenho várias conversas sobre ele, e ele é uma das pessoas que se sentem mais orgulhosas de ver tudo isso que está acontecendo, porque é uma maneira de honrar todos os norte-americanos, então ninguém está desonrando a pátria. Por isso ele começou a debater com o cara no Twitter. Eu achei isso demais, assim, tipo, isso foi hoje. Então, o cara, ele continua aqui, ó, vamos lá, eu tenho que mostrar que o que está acontecendo e que isso é errado, e as pessoas têm que se mostrar, as pessoas têm que dar a opinião delas também. E fala-se a oposição também fala de violência, tá destruindo tudo, em relação a essas manifestações, tá destruindo tudo, é uma violência, mas vamos lá, o que é a violência, né? Vamos lá, nós como pessoas negras aqui, vamos falar de violência. Violência é essa perseguição que a população negra sofre a vida inteira, a todos os momentos. Inclusive eu, como mulher negra, eu sou assediada o tempo inteiro por ser uma pessoa negra. Eu tenho a minha imagem violada o tempo inteiro, eu tenho as minhas palavras colocadas em pautas o tempo inteiro. Eu tenho que sempre ficar me mostrando melhor. Essa é a violência que eu tô cansada como mulher preta, entende? Vocês também, vocês com certeza já passaram por várias situações de racismo. Então, esse manifesto, ele é chega, sabe? Ele é não vai existir paz enquanto não houver um manifesto forte. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu acredito que a maioria não, todo mundo que está fazendo parte, entendeu exatamente qual é o recado que eles estão querendo passar ali.
Não vai existir paz enquanto não houver justiça, né? Então, você parte desse princípio aí, né? Se não se faz justiça, você não vai ter paz, entendeu? Ninguém dá assim de compensado, né? Todas as nossas conquistas foram com muita luta. E o antônimo de paz é o quê? É guerra. Então, se você não tem paz, você vai ter guerra, entendeu? Exato. É meio que uma matemática lógica isso daí, né, meu? Agora, assim, tem uma coisa que as pessoas confundem. Desculpa até eu ir mais a fundo e sair, às vezes, do esporte. Mas pode é que, assim, ficar à vontade pessoas... aí, ó. Eu quero fogo no parquinho aqui, ó. Pode ficar à vontade. Eita, agora deu corda. Esse lance de violência, as pessoas acham que a violência ela é só física, de dar porrada, entendeu? De bater. Com racismo, a violência ela vem de todos os lados e de todas as formas, entendeu? A violência tá quando eu volto para casa. Eu tô trabalhando em casa, mas a expectativa é que a gente consiga retomar a rotina e que as coisas melhorem para a gente consiga voltar a trabalhar, estudar, enfim. No meu trabalho eu saio tarde do meu trabalho. Eu chego em casa tarde, entendeu? E eu fico com medo quando eu chego tarde. Mas não porque vão me assaltar. Eu tenho medo de tomar enquadro, entendeu? Porque eu não sei o que pode acontecer comigo. E isso é muito sério, assim. Isso é muito triste. E quando passa uma viatura do meu lado, acredito que com vocês a mesma coisa, com qualquer pessoa preta, você tem que se colocar numa posição de que não é suspeito, mesmo você não sendo suspeito de nada, mesmo você não ter feito nada, entendeu? Isso é racismo. É uma coisa que vai diretamente com o lado psicológico. Mano, coisas que acontecem no dia a dia. Banco, você entra no banco pensando 1000 coisas, entendeu? Você entra no mercado, se você colocar a mão no bolso para tirar o celular, você já fica meio que tipo, puta, acho que eu não vou tirar agora, não vou mexer agora porque vão achar que eu tô colocando coisa no bolso, mas eu só tô tirando meu celular. Essas situações não são criações da nossa mente, são coisas que acontecem, na verdade. Então a gente tem esse mecanismo de defesa, assim, de tentar se proteger de todas as formas. Por quê? Porque existe o racismo, sim, porque as pessoas vão olhar para a pessoa preta como suspeita de qualquer coisa, porque ela já se encaixa num padrão que a própria autoridade... São Paulo tem cartilha. Tem cartilha de, tipo, pessoas pardas, afrodescendentes, qualquer nomenclatura do tipo, serem enquadradas, serem suspeitas, assim, de cometerem crimes. Tem cartilha. Teve entrevista aí de não sei se o cara tá lá até hoje, de um comandante da Rota aqui em São Paulo, pra galera que é em São Paulo, entender? A Rota é a polícia de elite, vamos colocar assim, aqui em São Paulo, e então um histórico de violência muito grande, de assassinato, enfim. É um coronel aí dessa... não posso nem dizer instituição, mas dessa polícia, falou que a abordagem em bairros periféricos tem que ser diferente do Jardim. Entra naquilo que vocês acabaram de falar da questão do cara lá que ficou xingando o policial só porque ele morava em Alphaville e falava que ganhava 300 mil reais, entendeu? Então, tipo assim, isso é racismo. Você vê uma cena dessa, já é racismo. É um cara branco, rico, que tá humilhando um policial e ele não faz nada, entendeu? O João Pedro, no Rio de Janeiro, foi assassinado porque estava em casa, dentro de casa, entendeu? Então, assim, a diferença, o racismo tá aí, entendeu? Não é só de, tipo, alguém chegar e me dar uma porrada, entendeu? Todo dia a gente passa por isso, entendeu? O racismo é isso, sabe? Parece que tá escrito na nossa cara, assim. Nós estamos consignados a sofrer ofensas raciais, entendeu? Isso que você falou que aconteceu agora em Alphaville, se eu não me engano, foi no começo desse ano que teve uma série de batidas nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, e aí isso foi noticiado. Tinha um perfil que era procurado, que era basicamente o pobre preto periférico. E aí o governo do estado do Rio de Janeiro falava que as batidas estavam acontecendo no estado inteiro. E aí as matérias que noticiaram isso foram para a praia, foram para o Leblon, foram para Copacabana, e não tinha polícia. Não tinha nada acontecendo. Quando aconteceu uma batida, era tipo, deixa eu ver o seu RG. Aí eu olhava o RG e devolvia o RG pro cara. E no Rio de Janeiro, e nas comunidades, era o pau comendo, porque é assim que tem que ser. Esse é o perfil que a gente tem. Se você, agora, que tá vendo esse vídeo, você nunca na sua vida, você parou para se trocar porque você tem uma roupa específica para ir no banco, você não sabe o que um preto que vai no banco passa. Porque o preto que vai no banco, ele tem que pensar a roupa que ele vai sair de casa para ir no banco, para ele não ser taxado de ladrão.
pra ninguém achar que ele vai roubar o banco. O cara que vai no mercado tem que ser isso que o Marcílio falou, assim, ó, vou pegar, tem que pegar com as duas mãos, colocar aqui, porque senão, se eu fizer algum gesto diferente, vai ter um segurança atrás de você. Não, se você não passou por isso, você... desculpa, mas é o meme, assim. Se você não passou por isso, você é privilegiado. E muito, porque o preto passa por isso todo dia. Tem aquela cena do Fresh Prince, né? Que é traduzida aqui no Brasil como o maluco do pedaço, acho um absurdo. Que tem o melhor amigo do Will com as mãos pro alto, né? Aí o tio lá, o tio Phil, pode abaixar as mãos. E negro, né? Fala, não, daqui a pouco ele vai me dar 6 tiros nas costas de advertência. É isso. Você quer a tradução melhor do nosso cenário atual que é essa? Não, o Garoto no Rio foram 72 tiros. O Músico no Rio foram 80 tiros. E o Garoto no Rio, ele tava na casa dele brincando sozinho. Tipo, gente, não, desculpa. Não, E é com esse clima gostoso que eu vos pergunto se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se ficou faltando algum tópico aí pra gente discorrer. Cara, eu acho que só falar, desculpa, Marcílio, mas só falar dessa coisa do posicionamento é um negócio que eu achei muito louco que aconteceu essa semana, assim. O Felipe Neto tá cobrando o Neymar de se posicionar. Tipo assim, a gente tem o maior influencer nacional cobrando o jogador brasileiro que tem o maior tempo de TV, o maior tempo de exposição no mundo de se posicionar. E aí entra naquilo, beleza, o cara pode se posicionar e o cara pode ser um fascista desgraçado, apoiador do que quer que você queira nomear aqui, e é isso. Mas tipo, ele vai se posicionar, o cara não se posiciona. Sabe? E é muito isso, porque se ele se posiciona e a gente mete o pau, o cara vai passar por um processo de desconstrução, pelo menos a gente espera que sim. Se ele apoia o que está acontecendo, né, essas movimentações, todas as causas, tudo, ok, o cara se posicionou, a gente tem um herói para algumas pessoas colocando o que ele acredita, então falta isso, falta o posicionamento dessas pessoas. Uma coisa muito interessante nesse caso do Felipe Neto é que, assim, o Felipe Neto, de um tempo para cá, ele vem se mostrando uma pessoa consciente, principalmente nas questões sociais, o que é muito bom pelo tamanho, influência e pelo meio dos youtubers que são totalmente superficiais. Por ele estar nesse meio, ele é um cara que se destaca por ter uma conscientização que está muito à frente dessa galera que é do meio dele ali, né? Só que tem uma coisa aí que é muito importante. Eu acho da hora, eu assisti o Roda Viva, eu acho muito, muito bacana ele se posicionar e usar da influência dele, dos números e seguidores que ele tem, para poder, até porque ele não está falando besteira. Só que tem uma coisa também, por um lado, que até depois ele se tocou e eu não sei se chegou a pedir desculpa, mas ele comentou sobre que ele, na condição de branco e rico dentro da sociedade, ele não pode cobrar um homem preto para se posicionar sobre racismo. Isso realmente não deve, porque de certa forma ele acabou se enxergando a condição dele dentro da sociedade, de privilégio, de cor, de questão financeira, tudo, e ele, peraí, é verdade. Eu não posso cobrar o Neymar. Mas, de certa forma, ficou uma lição pra gente, pra nós, que temos o Neymar como o maior jogador de futebol no Brasil, e preto, apesar dele já ter se declarado como não sendo uma pessoa preta, né? Porque o cara é incrível, o cara vive numa bolha que é impressionante, assim, né? Não dá pra entender o que mundo o cara vive. Ele se colocou numa, né? Porque ele não vivia, ele se colocou nessa bolha. Ele se colocou e as pessoas que estão à volta dele também, assim, né? No mesmo nível, assim, sabe? Então, assim, se você tivesse o Neymar, beleza, ele é o principal atleta do país hoje, melhor jogador de futebol do país, futebol é o esporte mais popular do país, e a voz dele, sim, é forte. Mas também, se for para ele abrir uma live, fazer um post no Instagram e ficar pagando rajada para Bolsonaro, coisa que ele já fez, ou para não falar nada com nada, cara, do que vai adiantar, entendeu?
Então, assim, ficou pra gente pensar nisso, na questão de como cobrar, mas também como a gente pode fazer o Neymar ser produtivo e ser eficiente nessa causa. Esse aqui é um exemplo, a Anitta, velho. E a Anitta, ela pega, ela fala, ela se posiciona. Quando ela erra, ela assume. Fala, gente, eu tô aprendendo. Cara, isso pra mim já é uma mudança. É positivo isso, entendeu? Independente, sei lá, do que a Anitta já fez, se ela já se posicionou ou não, se já falou alguma coisa que não foi legal ou não. Ela tá buscando conhecimento para poder usar a voz dela, entendeu? A favor disso. E ela vem fazendo isso, vem conversando, fazendo live com gente de política, enfim, com jornalista, para poder ela entender, e também o público dela, e também não tem muito direcionamento sobre isso, que é um público que mais está atrelado ao entretenimento do que qualquer tipo de causa, de ideologia, também entender isso, sabe? Então, muito o bacana, Neymar nessa linha seria muito efetivo. Mas se for para ficar falando besteira, cara, talvez nem adiante, entendeu? Mas tá quieto, né? A autocrítica, ela é sempre bem-vinda. É você repensar, você já falou merda no passado, tentar entender o contexto atual e tentar se colocar de uma maneira aí favorável, né, pra todo mundo. Mas é como mano, o Neymar falou que não é preto. What? Preto. Ele falou que não é preto, entendeu? Então, vai ser um trabalho árduo ali, viu? Pra falar, mano, chega aí, vamos trocar uma ideia. É um negócio sensato. Eu não consigo nem discorrer sobre essa declaração dele. Eu retiro o que eu disse agora, porque, olha, essa dele ter achado que era falado que é branco, eu não sabia. Cara, eu tô rindo pra não chorar, porque não dá. Então é isso, pessoal. Então a gente vai encerrar aqui com essa mensagem. A autocrítica é sempre bem-vinda, a autocrítica é necessária. Repensa aí os seus atos. Tenta enxergar, principalmente escuta o que as pessoas pretas estão falando, né, nesse contexto atual, porque é uma obrigação social você se colocar no lugar do outro. Pelo menos isso tem que ser feito. A empatia, ela é fundamental para a gente viver numa sociedade tranquila. Enquanto um acha que vai ser melhor que o outro, a gente vai ficar nessa guerra. E para a gente conseguir a paz, a gente vai continuar guerreando, porque não vai ter o que fazer. É assim que as coisas funcionam, certo? Muito obrigada, meninos, pelo papo, foi incrível. Eu fiquei emocionada aqui em vários momentos. Você que está assistindo a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. Não deixe de curtir aqui o canal do Área. Se inscreve aqui no canal do Área também, que é importante pra gente, pra dar essa moral pra gente. Programa freestyle também aí, ó. Isso, e coleção do Marcilhão. Coleção do Marcilhão, perfil do Marcílio. Siga ele nas redes sociais e vai atrás dos trabalhos dele. Deixar tudo aqui embaixo. Então, muito que bem. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu.